Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. A ressurreição nós vamos ver em algumas passagens do Novo Testamento a situação, ou a palavra, o fato da ressurreição. Nós vamos ver através de Lázaro, através da filha da viúva de Naim, do filho de Jairo. Então, são 3 as ressurreições faladas no Novo Testamento. E vamos ver também a ressurreição de Tabita, pelo apóstolo Pedro, e a ressurreição daquele jovem que cai de uma marquise, efetuada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, a doutrina espírita nos fala, nos orienta, que a ressurreição, nos termos trazidos na interpretação das igrejas, não pode ter acontecido, porque embora Jesus, sendo governador espiritual do planeta Terra, embora ele tenha presidido a formação do planeta, portanto, ele tem condições de trabalhar todas as energias, todos os fluidos próprios do planeta, ele jamais ressuscitaria alguém, mesmo porque o espírito já estaria desligado do corpo, mesmo que ele tivesse essas condições, e ele tem essas condições, porque ele jamais derrogaria uma lei de Deus, quer dizer, ele jamais iria contra uma lei de Deus. E do momento que a pessoa é desligada, quer dizer, o espírito sai do corpo, os laços fluídicos são desligados, aquela pessoa realmente vai a óbito. Então, todas essas situações, e a doutrina espírita vai nos trazer com muita precisão, existem mensagens trazidas pelo Divaldo, palestras do Divaldo, que podem ser conferidas, vistas na internet, ele falando sobre a ressurreição de Lázaro. E Jesus diz no texto, Lázaro, seu irmão, fala para Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro, seu irmão dorme. Então, eram ataques de catalepsia, de epilepsia, que acontecia com muita frequência, não tinha os recursos da ciência que existem hoje. Então, a doutrina espírita nos orienta desta maneira. Mesmo porque, mesmo se houvesse ressuscitado, depois eles perderam o corpo. A gente não tem notícia que eles ficaram aí para a eternidade. No entanto, os textos sagrados, o Novo Testamento, vai falar de uma ressurreição, e essa realmente ocorreu. É a ressurreição moral, que foram muitas as situações que ocorreram, ressurreições morais, que é o caso de Zaqueu, mas, sobretudo, nós destacamos Míria de Magdala, ou Maria Madalena, que foi a grande ressurgida pelo amor de Jesus, quando ela o procura e ele desperta nela o sentimento do amor mais profundo, o amor à própria vida, o amor a Deus e o amor ao próximo. E ela se torna a embaixatriz da ressurreição. Portanto, quando a gente vê que Jesus ressuscitou, e Jesus ele ressuscita, mas ele não ressuscita naquele corpo que foi deixado ali no sepulcro. Esse corpo que foi deixado no sepulcro não existe, não se sabe o que ocorreu com o corpo de Jesus. Então, muitos doutos, quer dizer, pessoas estudiosas, mesmo estudiosas com relação ao espiritismo, afirmam, e não poderia ser diferente, porque isso tem mais de 2000 anos, então não tem como a ciência confirmar o que ocorreu com o corpo de Jesus. Jesus, então, quando ressuscita, ele ressuscita em espírito, quer dizer, o corpo perispiritual de Jesus é que ressuscita, e a ressurreição de Jesus traz uma afirmação, ela ratifica toda aquela orientação que ele trouxe, fortalece a moral, o ânimo dos apóstolos. Ele se apresenta, naquele primeiro momento, para aquelas 3 mulheres, depois vai ao cenáculo, se apresenta aos apóstolos, fica por 40 dias entre os apóstolos,
se apresenta na estrada de Emaús, se apresenta muito posterior a Paulo de Tarso. Então, essa aí foi a ressurreição, porém não foi uma ressurreição do corpo físico de Jesus. Foi uma ressurreição no aspecto do corpo perispiritual dele. Ele tinha a necessidade de ficar aqui mais esse período, exatamente para fortalecer o ânimo dos primeiros cristãos, dos apóstolos, dos discípulos naquele momento. Porque se ele, no momento do sacrifício, se ele depois não retorna, toda a orientação dele cairia por terra. Então, havia necessidade dele realizar esse trabalho mesmo. A reencarnação é uma palavra usada, criada por Allan Kardec. E a reencarnação está falando da volta do espírito em um outro corpo. A palavra reencarnação nós vamos ver no texto da codificação. Porém, os atos reencarnatórios nós vamos ver desde Êxodo. Êxodo é um dos livros da Bíblia, do Velho Testamento, atribuído a Moisés. No 34, Êxodo 34, nós vamos ver assim, dizendo que Deus, Jeová, que no caso é o Deus dos hebreus, ele castiga o pecador até a 3ª e a 4ª geração. Êxodo 34. Confiram. O Deus castiga o pecador até a 3ª e 4ª geração. Aí a gente vem aqui na Constituição Federal do Brasil de 1988. E essa Constituição vai dizer o seguinte, que o crime não poderá passar da pessoa do criminoso, quer dizer, não haverá castigo para um descendente, para uma outra pessoa. O crime, ele se encerra na pessoa do criminoso. Então, alguém matou, cometeu um homicídio, o filho dele, a outra pessoa que não tenha participado daquela, que não seja um coautor, não poderá essa pessoa ser punida, ser castigada, ser presa ou qualquer outro tipo de ato ilícito, de castigo, porque o pai ou alguém cometeu um ato equivocado, um ato ilícito. Então, a gente observa se a legislação humana resguarda a pessoa de terceiros, imaginemos a importância de interpretarmos bem essa passagem do Êxodo, que aqui está falando exatamente sobre reencarnação. Quer dizer, muitas vezes a pessoa comete um ato equivocado, volta para o plano espiritual e depois retorna como neto dele mesmo. E a gente vai ver isso em muitas situações trazidas por André Luiz, nas obras dele. A gente já falou algumas vezes aqui, já contamos a história daquele senhor que estava muito enfermo e que foram visitá-lo. André Luiz foi visitá-lo para levar uma morte digna a ele, e isso levar uma morte digna em respeito à família, que eram pessoas muito honradas, embora esse senhor tinha cometido atos equivocados. E quando eles chegam lá, eles observam a tela mental dele, e muitos diziam que ele era demente, mas ele era o drama de consciência do seu Fabrício. E aí ele ficava quase que em delírio. E daí a pouco o André Luiz pergunta como é que vai ser a situação dele, porque ele vai ter que desencarnar, como é que vai ser isso aí? E ele continua observando a tela mental, a consciência acusava exatamente porque quando o pai dele estava enfermo para desencarnar, ele pede a ele, o seu Fabrício, para cuidar dos demais filhos, para cuidar da família, e ele fez exatamente o contrário, passou todos para trás, ele mesmo tomou conta da fortuna, não sei se era muito ou se era pouca, mas, de qualquer maneira, era o que eles possuíam, e aí ficou com aquele drama de consciência, porque ele sabia que tinha cometido atos equivocados. E André Luiz então pergunta, como é que vai consertar isso aí? E o mentor diz a ele, espera, porque a solução já chegou. Daí a pouquinho entra no quarto daquele enfermo
o Fabricinho, o neto dele, que na verdade era o pai, que já estava reencarnado, aquele que havia pedido ao filho para cuidar dos demais. Então ele lá estava, e aí ele, o seu Fabrício, tem uma conversa com o Fabricinho de pessoas adultas, como se o menino já fosse uma pessoa adulta, e ele pede perdão ao menino, pergunta se Deus perdoaria as ofensas que ele havia feito, a própria consciência. O menino diz que Deus perdoa sempre, numa postura bem madura, e ele então pede ao menino para que o menino continuasse em oração, para que ele tivesse as condições de ser perdoado realmente por Deus. Então, Deus perdoa sempre, mas, se nós estamos em débito com a nossa consciência, há necessidade do reparo. Todas as pessoas que têm alguma dívida, mesmo que o credor fala assim, está perdoado, mas ele sabe que tem que pagar a dívida. Qualquer pessoa que for ao banco, pedir um dinheiro emprestado ou em qualquer outro lugar, sabe que tem que pagar essa dívida. O Banco da Misericórdia Divina também procede da mesma maneira. Nós falamos algumas vezes essa semana sobre algumas encarnações que são emblemáticas. Falamos sobre as encarnações de Judas, e falamos que ele já hoje compõe o Colégio Apostólico de Jesus, falamos sobre a encarnação de Santos Dumont, e quando a gente falamos é porque a gente fala em muitas casas e, de repente, não coincidiu que tenha sido aqui, mas essas foram algumas encarnações do Jesus Gonçalves, que a gente está sempre citando, mas hoje nós falamos também de algumas encarnações do Espírito Emmanuel. E hoje nós trouxemos este livro que se chama Deus Conosco, que são mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, lá em Pedro Leopoldo, ainda quase que no início do trabalho mediúnico santificado de Chico Xavier, lá na própria casa do Rômulo Joviano, que era o diretor da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava, era escriturário da datilografia, fazia datilografia com muita precisão, com muita perfeição. Então, às noites de quarta-feira, eles se reuniam para o culto, e lá vieram muitas e muitas mensagens do Espírito Emmanuel. E quando o livro, então, foi preparado, eles trouxeram, logo no início do livro, e nós vamos ler, as encarnações desse Espírito Emmanuel. E começa como Simas, grão sacerdote do Egito. E aqui, então, vai falar o período que ele foi essa personalidade. Isso aqui foi muito antes do cristianismo. Depois ele vem com Cônsul Públio Cornélio Lento Sura. Vejam na internet. Tem também um livro que se chama As Reencarnações de Lentulus, que vai falar de todas essas encarnações do senador Públio Lentulus. Depois vem senador Públio Lentulus Cornélios, que é a encarnação que poderia ter sido mudada para sempre, quando Jesus esteve com ele, ele procurou Jesus, e Jesus disse a ele, muda, a partir de hoje, muda, deixa o orgulho, deixa a vaidade, serve. E ele pensou assim, quem é esse? Pensou, quem é esse para estar me dando este conselho? Eu, o imperador, senador do Império Romano, quer dizer, que era dono do mundo. E Jesus responde à inquirição que ele fez mentalmente. Seria mais ou menos assim, a grosso modo, seria evidentemente que o Emmanuel não falou nessas palavras, mas diz assim, esse império seu não é de nada. Quer dizer, o tempo, a história mostrará que vocês, todos que estão nesse império, se pereceram, perderam tudo. E o tempo realmente mostrou. O Império Romano foi esfacelado pela onda de bárbaros que atingiu a Europa, depois da separação, o Império Romano do Oriente, do Ocidente. Então, enfim, é a história universal mostrando, muito tempo antes, que Jesus estava afirmando ao senador que aquele império romano seria sucumbido. E depois vem escravo Nestório, também a gente vai ver essa história no livro que se chama 50 anos depois. E aí a gente viu que ele era um senador
e vem como um escravo cristão. Depois vem filósofo Basílio. Esse filósofo Basílio fez um grande trabalho na região da Capadócia, ali na Turquia. Bispo de Reime, São Remígio, já era santo. Reime é uma cidade próxima a Paris, onde todos os reis da França foram coroados nessa igreja, a igreja de Reime. E ele é São Remígio, o bispo dessa igreja. Padre Manuel da Nóbrega, o evangelizador, juntamente com Manuel de Anchieta, o evangelizador do Brasil. Padre Damiano, que a gente vai ver a história do Padre Damiano, num livro que se chama Renúncia, juntamente com Alcione. Educador Jean-Jacques Turville. Depois ele vem Emmanuel, espírito integrante da falange do Espírito da Verdade, já na codificação da doutrina espírita. Ele traz uma mensagem que está falando sobre o egoísmo. Depois ele vem como Padre Amaro, sacerdote do Brasil. Muito modesto, muito simples, esse Padre Amaro. Depois Emmanuel, espírito responsável pela obra literária de Chico Xavier. E nós já temos a informação segura, precisa, que ele está reencarnado. Será uma grande personalidade no Brasil, no aspecto do magistério, no aspecto da ética, para trazer novos rumos, novos horizontes ao Brasil. O Brasil é muito abençoado, tanto é que, falando em reencarnação, nós muitas vezes já falamos aqui também sobre as 5 chagas de Jesus. As 2 chagas dos pés, as 2 chagas das mãos, que foi apresentada àquele peregrino quando ele bateu à porta da casa de Maria Santíssima, na cidade de Éfeso, também hoje na Turquia. E ela recebeu aquele peregrino e ele diz a ela que vinha e falou palavras tão confortadoras, tão bonitas. Ela achou muito diferente de todos que ela já havia recebido, e a casa dela era uma romaria constante, as pessoas chegando para que ela abençoasse, curasse as enfermidades. E ela, então, ele diz a ela, vem até mim, que ela observa, tem 2 chagas nos pés, 2 chagas nas mãos, e ela ainda olha para o peito e vê a 5ª chaga. Ele a abraça e diz, vem em nome do meu Pai, convidá-la para ser no céu a rainha dos anjos. Onde que a gente vai ver essa história linda? Um livro que se chama Boa Nova, psicografado pelo Chico, de autoria do Espírito Humberto de Campos. Essa pessoa que atingiu Jesus, a 5ª chaga, era um oficial romano, um soldado romano, chamava-se Longinos. Quando da formação do Brasil, que Jesus delega esse trabalho a Ismael, a Iléu, que é o Dom Henrique da Escola de Sagres, muitos espíritos vieram para a formação, como não poderia ser diferente, espíritos abnegados vieram para compartilhar, para participar desse momento tão importante na história do Brasil. E esse Longinos veio também, convidado por Jesus. Vamos ver o que aconteceu com esse Longinos? Senhor, Jesus o convidou para fazer um trabalho muito importante aqui no Brasil. E ele disse, Senhor, respondeu Longinos, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir à causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor, olha a reencarnação aí. Tenho voluntariamente, lembrando que a vida é feita de escolhas, né? Experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender
ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da imprevidência que sufocavam naquele tempo a minha alma, assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero, não escolheu, seja qual for o gênero de serviço que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. No dia 2 de abril de 1825, 2 de dezembro de 1825, portanto, 1825 anos, no Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de D. Pedro, aquele que seria no Brasil grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos de sua pátria. Nós estamos falando de D. Pedro de Alcântara, que foi D. Pedro II. E observamos que as dificuldades, ele feriu Jesus no coração. E as chagas que ele trouxe também foram todas elas de ordem emocional. Ele ficou órfão de mãe com 1 ano e pouco de idade, praticamente órfão de pai, porque o pai volta para Portugal. Com menos de 15 anos, ele assume o Império do Brasil. E estava ele todo em revoltas, revoluções, conflagrado. Todo o território nacional estava conflagrado. Ele realiza um trabalho de união. Nós podemos observar que toda a América Central, a América Latina, ela foi seccionada, são vários e vários países. Ele consegue a unidade nacional, ele consegue a unidade de língua e consegue, sobretudo, deixar um grande trabalho de amor à pátria, sai daqui sem absolutamente nada. E além dos pais, que desde que ele fica órfão, a segunda filha dele, a Leopoldina, também o mesmo nome da mãe, ela morre de tifo com 24 anos na Europa. Deixa 4 filhos. O filho mais velho dela, Pedro Augusto, que seria o futuro Pedro III do Brasil, quando a família imperial foi banida, ele já tinha algumas dificuldades emocionais. Ele chega na Europa totalmente desorientado, num processo de total loucura, e nunca mais recuperou. Então, teve muita dificuldade. Além disso, ele ainda teve a traição dos seus próprios amigos, que a gente pode, se continuarem lendo esse livro aqui, vão ver o que aconteceu, né? Ele teve a traição dos seus próprios amigos, os que estavam mais próximos a ele. No entanto, é um espírito hoje de alta luminosidade, de altas bênçãos espirituais foram trazidas a ele, porque ele teve a vontade da renovação íntima. Então, o importante não é um aspecto de palavras que possamos dar, se é a reencarnação, se é a ressurreição, é a renovação. A palavra que nós temos que colocar na nossa cabeça é renovação, porque a ressurreição a gente já viu como é que funciona. A reencarnação é uma lei, porque é a lei da justiça de Deus para com as suas criaturas. Agora, a renovação, a transformação, essa é inerente a cada um de nós. A doutrina espírita está nos dando essa grande oportunidade de renovação, mas, normalmente, nós ficamos naquela zona de conforto mesmo, a grande maioria das pessoas, e sempre imaginamos que é o outro que tem que mudar, que são as outras pessoas que têm que se transformar, e a transformação é individual. Nós não crescemos pelo outro, nós podemos influenciar através do nosso exemplo, mas nós não crescemos pelo outro. Cada um de per si vai fazer a sua própria trajetória
rumo à luz. Porque se fosse para crescer pelo outro, não tinha mais problema no mundo, porque todo pai, toda mãe quer o melhor para os filhos. E falar, imagino que a grande maioria fala bastante na cabeça deles, né? Mas eles têm também livre-arbítrio, têm suas próprias escolhas, e às vezes, como nós também, muitas vezes escolhem equivocadamente. Aí vem a misericórdia divina, nos dando a oportunidade de uma outra reencarnação. Mas esta reencarnação é fundamental nas nossas vidas. E quando a gente analisa a importância dela, de pátria, de família, de crença, de amigos, de saúde, às vezes relativa, e nós temos a saúde que nós precisamos ter para atender o nosso processo de evolução espiritual, que às vezes a gente vem com algumas dificuldades na área de saúde, exatamente para coibir abusos que tenhamos praticado em outras vidas, em outros momentos. Então, está tudo certinho na nossa vida. Basta que a gente também tenha essa vontade de transformação. Que Jesus nos abençoe e muita paz.